Muito bom. Uma mensagem de uma reflexão muito importante, até mesmo porque nesses momentos, nessas épocas do ano, é uma satisfação muito grande. Nós estamos falando dele, Jesus. Nós já entramos no mês de dezembro, justamente especificando o nome dele aos nossos clamores, às nossas vozes, aos nossos corações. E um sentimento de paz, ele está percorrendo entre os homens, cada um de sua maneira de crer, cada um com sua maneira de estar dando glórias por esses momentos, embora não sejam totalmente corretos, mas esse sentimento está percorrendo. E é uma satisfação muito grande porque através desses momentos, Jesus ele consegue, através destas mensagens, desses enlaces espirituais, Jesus consegue às vezes chegar com uma facilidade maior, até mesmo dentro de uma casa, dentro de um lar, fazendo com que as pessoas se reúnam, muitas vezes nem que seja naquele instante, mas que elas se reúnam com um sentimento de paz, de harmonia. Então, algo que Jesus está tentando mostrar para ela que ela pode ter e pode continuar com aquilo, se ela vir a olhar com mais profundidade o verdadeiro significado, esse que nós estamos tendo nos dias de hoje, inclusive para mostrarmos que essa capacidade o homem tem, esse intelectual de conhecimento e de aprofundamento, o homem tem. O homem tem, todos os homens têm isso, inclusive nós apostólicos que já somos, fomos cotados por ele para que esse ensinamento chegasse até nós. Então, estar falando nos assuntos dele, estar falando nos assuntos do seu Pai, para nós apostólicos que já estamos inteirados sobre isso, para nós é um grande privilégio. E estar aqui nessa reunião, nesse momento, nesse exato momento, o internauta, quem sabe, lá no seu lar, lá na sua casa, estar analisando, estar pensando, estar envolvendo com a mensagem, com hinos, com cânticos, inclusive falando de Jesus, já está trazendo a nós uma alegria profunda, e uma alegria, irmãos, muito intensa até mesmo, podemos dizer, porque como eu cheguei a mencionar, de nós estarmos naqueles momentos, nos últimos momentos mais próximos, como estamos agora, do Natal de Jesus, da maneira que nós precisamos recepcionar, a vinda do seu Natal, o presente que Deus nos ofereceu. Desta mesma maneira, algumas pessoas lá no passado tiveram esse privilégio. E chegou de mencionar, em outras palavras, em livros escritos pelos evangelhos, de que somente a natureza e os pastores, alguns animais, eles puderam passar o primeiro Natal sentindo a presença de um Todo-Poderoso. E esse sentimento ele pode percorrer em todos os lares, em todas as casas, inclusive dos bons, dos humildes, que aceitam a crer esta mensagem de uma forma mais extraordinária. Então, os planos de Deus, irmãos, eles têm um valor extraordinário, inclusive em capacitar as pessoas, e foi isso que Jesus veio, desta maneira. Ele veio como menino, ele foi anunciado que viria a esta terra, não tinha sido anunciado de que maneira, apenas alguns relatos, alguns pré-avisos que foram escritos, mas ninguém sabia realmente a maneira. E ele veio em um local tão discreto, aonde que ninguém esperava, aonde que as pessoas não aguardavam daquela maneira como ele viria. Mas quando Deus planejou tudo, irmãos, ele planejou inclusive a procurar uma pessoa para que ela pudesse suportar aquilo que Deus queria que acontecesse. E Maria Santíssima, ela tinha esse intelecto, ela tinha essa diferença, porque ela ouvia as mensagens, como nós estamos ouvindo. Ela ouvia essas mensagens de uma maneira que despertava nela algo a mais do que todas as outras pessoas.
despertava nela uma humildade muito grande, um querer saber de como que se daria e quando que se daria, e o desejo dela era de ver aquilo florescer dentro da humanidade, aquela grande profecia. Só que ela aceitaria de uma forma, da maneira que viesse, ela o reconheceria, mesmo que não fosse ela, mas ela tinha esse desejo que ela poderia reconhecer aonde que se daria isso. E é por isso que ela foi sondada durante muito tempo, podemos dizer, pelo nosso próprio Criador. E diante de uma humanidade, irmãos, que tinha muitas pessoas, podemos até citar milhares, porque não era uma, nem duas, nem três, mas eram milhares. Então ele sabe, ele conhece todos os homens, inclusive nos dias atuais, da mesma maneira, ele sabe onde que estão essas pessoas. É por isso que eu cheguei a mencionar na mensagem, quando falamos sobre como achar as pessoas. E ele sabia justamente onde que ela estava. E o maior presente foi quando aquele anjo chegou a ela e falou aquelas boas novas: olha, irá acontecer isso contigo. Ela sabia que seria uma luta intensa. Porque, irmãos, entregar um ser aos cuidados de uma pessoa ainda pequenino. Ela, Maria Santíssima, conhecia o poder de Deus, mas ela sabia que a ação do opositor seria iminente e ela correria todos os riscos possíveis que existem na humanidade, inclusive porque dentro de um ser que daria uma luz, que brilharia, haveria uma aflição, haveria contradição, haveria inveja, haveria muitas coisas que poderiam percorrer e atacar aquela pessoa, e às vezes, não, até mesmo no caso de Jesus, não deixar ele nem se criar, porque o inimigo não queria isso. Para ele, seria já um ponto perdido, mas o nosso Deus, ele preparou tudo, e o mais importante é que Maria confiou, Maria Santíssima, ela confiou. Ela se entregou de corpo e alma e com o pensamento: aconteça o que acontecer. Esse menino que eu vou cuidar, que eu vou dar minha vida, que eu vou me colocar à disposição dele para mim criar na mais perfeita, nos mais perfeitos ensinamentos, no mais perfeito amor, este menino, ele vai ser algo grande, porque ele vai ser o Salvador. É ele que vai levar uma mensagem. Então ela, em partes, o risco que ela corria, mas ela tinha uma confiança muito grande, porque ela sabia quem estava ali ao seu redor, quem estava sendo colocado diante dela, e a confiança que estava sendo depositada nela também. Então ela, com São José, trabalharam incansavelmente para a proteção do Divino Mestre Jesus. E justamente com esta confiança, e ela fez tudo de acordo conforme a vontade do Pai. Ela não sabia se o anjo ia voltar novamente, se iria avisar, se não iria, mas ela confiou. E quando o menino nasceu, ela também não sabia que iria ser justamente lá, naquela estrebaria, mas a humildade dela foi de uma aceitação perfeita, a qual indiscriminavelmente os seus pensamentos não pensavam em outras coisas, a não ser colocar em pauta de que ela estava ali para cumprir o que fosse necessário e preciso, e que as pessoas, poderiam olhar com outros olhos, se soubessem realmente que era assim. Mas o nosso Pai, que precisava de um certo sigilo para que aquilo acontecesse. E ela colocou-se em sacrifício, então, para ensinar o Criador. E junto, irmãos, com o nosso Divino Mestre, aí depois ela pacientemente entrou, olha só a virtude da paciência, pacientemente ela esperou, ela viu o menino crescendo, ela não sabia quando,
que ia despertar justamente todas as virtudes do Pai naquele filho amado, naquele ser que estava sendo gerado, mas pacientemente ela esperava, de uma maneira tão simples e eficaz, nunca querendo que acontecesse antes do momento, como muitas pessoas às vezes colocam em posições que quer que aconteça agora. Ela não, por isso que ela foi uma grande maestria, usou grande maestria, e hoje nós podemos usá-las como referência de paciência. Foi quando Deus nosso Pai autorizou para que Jesus começasse a sua missão. Mas quando chegou aquele momento, dele anunciar as boas novas, dele falar alguma coisa, o que Jesus falaria? O que seriam essas boas novas? Irmãos, os homens já estavam cansados de ouvir, de falar, de trazer ensinos, e as pessoas não davam mais importância. E justamente estava acontecendo semelhantemente aos dias atuais. As pessoas não estavam depositando mais confiança nas leis e nos profetas. E aí Jesus foi na contramão de tudo aquilo, ou quase tudo aquilo que estava sendo ensinado. Porque as pessoas, os homens, que na verdade diziam ser sacerdotes da lei, os ministros que administravam as reuniões, os cultos, os ensinamentos, eles olhavam muito na letra e tinham uma específica visão do materialismo. E quando enxergaram Jesus com suas ações, então eles duvidaram daquilo. Porém, Jesus ensinava as pessoas a mudarem os seus conceitos, mudarem os seus planos, as suas ideias, e que muitos deles daí questionavam, e por que está sendo assim? Mas Jesus queria apresentar boas novas, é por isso que chamou de boas novas. Eram ensinamentos que colocavam a pessoa a uma certa disposição de ela ter um alcance até mesmo da oração. Por exemplo, hoje nós estamos orando porque Jesus modificou aquilo, em que as pessoas não tinham condição de colocar-se em oração, a não ser os sacerdotes, que rogavam, que intercediam, e chegavam até mesmo a dizer, inclusive falar aos profetas, aos sacerdotes, olha, ora ao teu Deus, pede intercessão por mim. Jesus estava mudando aquele conceito, dizendo, agora vocês têm uma condição, se fizer aquilo que eu estou ensinando, vocês têm uma condição de se colocar diante do meu Pai, de fazer um pedido, de orar, de rogar por Ele. Isto está provado quando as pessoas pediram, mestre, me ensina a orar. As pessoas já estavam com essa aceitação, os homens já estavam com essa aceitação, mas não eram todos. Mas aqueles que tinham desejos de fazer isso, eles pediam ao mestre. E ele ensinava. E as pessoas oravam e eram atendidos. E o Espírito Santo, com o poder e a virtude, conseguia preencher aquele coração, conseguia trazer aquela paz, aquela integridade celestial dentro daquela alma, e ela poderia ser confortada, como foram confortadas. E foi essa a reclusão de que muitas pessoas se sacrificaram para trabalhar para Deus. Hoje, às vezes, nós não nos sacrificamos para participar de uma reunião. Hoje, nós muitas vezes não nos sacrificamos para dar um momento de 1h30 para o nosso Criador. Mas por que está ocorrendo isso? Irmãos, Jesus estava se sacrificando todo o seu tempo para ensinar, para mostrar, para trazer essas palavras nos dias atuais. E ele foi muito mais além, ele deu um presente maravilhoso, magnífico, quando ele viu que a dificuldade da sua mensagem permanecer nos corações e logo mais, dali em diante, as pessoas não terem mais o intelecto de ligação com o Pai. A sua mensagem logo se perderia, ou perderia o grande efeito que estava tendo naqueles dias.
ele precisou, e ele, em sua oração, em seu pedido, ele disse, rogou ao Pai: Pai, eu não só rogo por esses, mas eu rogo por aqueles também que hão de crer em mim, que hão de aceitar a minha palavra, porque, irmãos, Jesus não veio neste mundo, ele não veio neste mundo simplesmente por vir. Ele veio neste mundo porque ele queria fazer uma obra maior de redenção. Ele queria fazer uma obra maior de salvação. E é por isso que ele tocou de estender os seus planos. Ele queria alcançar mais almas, mais corações. Mas como ele sabe tudo, ele sabia que as pessoas perderiam esse crédito com Deus e se afastariam dele e fariam novamente, mesmo usando as suas palavras, fariam a mesma coisa que estavam fazendo já no passado. Perderiam o verdadeiro significado da essência do poder do Pai. E ele precisava de pessoas ativas para isso. Então foi por esse motivo que ele rogou ao Pai também e pediu outro Consolador, para que viesse mais uma vez restaurar a grande virtude da sabedoria, do entusiasmo, do amor, da compaixão aos corações, e que este Consolador ensinaria de novo, porque ele chegou a mencionar: eis que ensino todas as coisas novas, ou seja, seriam boas novas de salvação que ressurgiriam como no tempo da regeneração. Então seria restaurado a essência do seu amor, da sua praticidade, do perdão e de todas as outras virtudes. E justamente, mais uma vez, nos dias atuais, eles vêm trabalhando de uma forma significativa através dessa igreja apostólica. Através de pessoas que hoje estão doando-se e sacrificando-se para que este ambiente, ele seja um ambiente realmente que tenha paz, realmente um ambiente que tenha amor, que tenha prosperidade espiritual, que o intelecto nosso de conhecimento, de abrir nosso coração para entender, para compreender, ele se põe em prontificação para ser usado pelo nosso Deus. E assim nós possamos ter essa doutrina perfeita, esses ensinamentos que a Santa Vó Rosa nos trouxe como uma disciplina que garante para nós que nós continuaremos sendo verdadeiros filhos de Deus, com uma doutrina que ensina e com uma disciplina que moraliza. E este embase que nós temos espiritual desta proporção, nesta altitude, irmãos, tem que ser continuada. Embora às vezes haja um pouco de dificuldade, mas tem que haver de todos nós um certo teor de sacrifício, às vezes repudiando as tentações que o mundo oferece, porque a garantia do reino dos céus e ter, como diz aqui nesse boletim, Jesus como Rei eterno, é justamente o que a Santa Vó Rosa trouxe nesses dias atuais através dele, Jesus, que é uma doutrina que nos garante a continuar chamando Jesus de Rei, de eterno, porque nós estamos garantindo isso se nós formos pessoas que aceitam justamente essa doutrina, essa disciplina, porque a garantia de nós continuarmos chamando de eterno é justamente isso, que nos levará para a eternidade e nós vivemos para todo sempre ao seu comando, como estando sendo comandado aqui. Então poderemos aclamar que Ele é nosso Senhor, porque Ele pode dar a nós orientações e ordens, e nós dissemos: sim, meu Senhor, é assim que os seus servos fazem. Eu faço um pedido, trabalhem, é assim que nós fazemos. Eu peço um pedido, participem das reuniões, é assim que nós participamos. E nós podemos clamar, dizer que Ele é nosso Senhor, e garantimos que a nossa continuidade de sermos filhos de Deus ainda perpetuará dentro de nossa igreja, dentro de nossos trabalhos. Amém. Irmãos, agradeço a sua colaboração,
a sua participação. E agora, por ser uma reunião de oração, como Jesus já ensinou como que nós precisaríamos nos comportar para ser ouvido, este foi um grande presente que ele deu à Igreja Apostólica, de fazermos uma oração, inclusive uma reunião específica ao Divino Espírito Santo, o seu Criador, o Espírito Santo do Pai. Então, irmãos, é significativo este momento também, porque ele não só nos ensinou a orar, mas ele nos ensinou a ser filho de Deus. E quando ele ensinou nós a sermos filhos de Deus, ele intercedeu ao Pai, ao seu Divino Espírito Santo. Eles podem falar com o Senhor em um momento. O Espírito Santo de Deus, ele prontificou-se. Ele deu a nós uma oportunidade única, a qual não existiu na terra. Em tempos de homens, não. Mas de um povo que poderia falar algo que ele se aproximaria e iria ouvir. Então, irmãos, nós precisamos estar cientes daquilo que nós estamos fazendo e preparados até mesmo para fazer esta oração, porque aí nós sabemos que ele vai ouvir. E se o maior de todos os espíritos, o mais poderoso, ele tem capacidade de ouvir o seu pedido, o seu clamor e o seu agradecimento, ele tem o potencial de fazer aquilo acontecer. Precisa crer, precisa acreditar, mas precisa se colocar na disposição de um verdadeiro filho de Deus, fazendo renúncia de muitas coisas que o mundo oferece, para que isso aconteça e que continue acontecendo. Então é bom, é importante, mas precisamos nos colocar a essa proporção. Vamos aproveitar esse momento, convido-os para colocar-se em pé, os irmãos que estão assentados, para nós prepararmos para essa oração. E cantaremos o hino de número 84, Ó Espírito Santificador. Os irmãos têm a possibilidade agora de fazer sua oração. Vamos orar, irmãos. Confiem, creem que serão ouvidos.
cantaremos o hino de número 81, Glória e Louvor. Agradeço de coração a sua participação, a participação dos internautas nesse instante que acompanharam nós, né? E puderam prestigiar com sua audiência. Também quero convidar a todos os irmãos aqui da congregação e aqueles que puderem vir, quem sabe esteja alguém também ouvindo através deste site, né? Convidamos todos os irmãos a participarem da festa do Natal, que será realizada em nossa igreja no dia 24/12, aqui, né? Logo após o término da reunião, haverá a ceia de Natal, onde todos os irmãos poderão participar. Inclusive, fazemos o convite para aqueles que sentirem em seu coração e quiserem colaborar também com uma doação ou algo. Pedimos que passem na mesa de recepção e falem com o irmão Orozimbo e desde já nós agradecemos. Então aí está, né, irmãos, esse pedido, né? No dia 24 vai ter a festa, a comemoração espiritual, a igreja estará cantando, louvando e os presentes estarão ali envolvidos, rogando ao Pai algo pela grande bondade que Ele teve, né, por nós. E para encerrar, né, depois vai ter uma ceia de que todos irão poder participar, né? Agora também pede aqui aqueles que sentirem vontade e desejo de fazer alguma colaboração para que essa ceia ocorra também, né, possam estar passando na mesa, falando com o irmão Orozimbo. Isso é bom, né? Torna-se uma união perfeita, né, irmãos? Vamos orar para nós encerrarmos nossa reunião? Sentido de oração, oramos. Pai bendito e celestial, estamos aqui encerrando mais esta reunião de oração. Momentos rápidos, passageiros, mas de uma eficiência muito grande, porque pudemos acompanhar os hinos, pudemos cantar como igreja, pudemos servir, ó Jesus, ao Senhor, como nosso divino Mestre e Salvador. Pudemos expressar nossa gratidão ao trazer o nosso espírito nesta reunião e até mesmo os internautas colocar-se diante do seu aparelho para ser abençoado, para glorificar, para meditar e até mesmo para colocar-se à disposição de entender um pouco mais a respeito do reino dos céus na terra. Pai bendito, que momento de glorificação que nós tivemos, de exaltação, a qual nós sempre o dizemos, momentos importantes que nós passamos aqui são incomparáveis, porque não existem valores que possam ser agregados a isso, justamente porque nos cuidam, porque nos protegem, porque nos amparam, e são essas mensagens desses boletins e dos hinos e o nosso envolvimento que faz nós estarmos prontificados para que a sua ação ocorra. E assim o nosso Senhor Jesus, o teu Filho amado, o nosso Mestre, Ele junto com a Santa Vó Rosa, com sua Mãe Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe eterna e celestial, também pode cuidar de nós, pode cuidar dos irmãos internautas, para aqueles que sofrem muitas vezes, que estão com problemas de saúde, acamados, como alguns, quem sabe, até através desses pedidos de oração o fizeram. Ó bendita, eu não sei o que eles fizeram, o que eles pediram, mas eu entrego à Senhora, ao Santo Irmão Aldo, como profetas desta Igreja Apostólica,
que cumpram, que esses irmãos que estão cumprindo justamente o segundo mandamento, que é amor ao próximo, ou alguns deles até pedindo para si, para seus pertences, que algo ocorra na vida deles, mas de uma maneira significativa e abundante, como o reino dos céus já tem oferecido, mas que haja uma mudança também de comportamento, de pensamento, para que isso tudo possa ocorrer. Aí eles fazem isso, porque eles confiam no teu poder e na tua glória. Agora, irmãos, irmãs, internautas, eu sei que estamos encerrando esta oração, mas eu antes, porém, quero entregar todas essas orações nas tuas mãos, ó Santa Vó Rosa, Jesus bendita, porque quem sabe muitos pedidos foram feitos, e se for necessário usar da misericórdia, também o usa, que este poder dos altos céus possa alcançar todos os corações, e que cada um gradativamente, conforme a sua santificação ou subindo nos graus da santidade, possam receber mais e mais virtudes, mais força, mais entusiasmo, mais capacidade, mais potencial para envolver-se cada vez mais com a tua obra na terra. E assim nós seremos felizes, abençoados e para todo sempre, junto com Jesus, o clamando como nosso eterno Rei e Senhor. Amém. Irmãos, está encerrada a nossa reunião. A paz do Senhor a todos. Meu muito obrigado.